E aí, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta assim poderosíssima que ajuda a gente a colocar a ordem no caos e a entender o mundo à nossa volta. Pois é, vamos mergulhar de cabeça na estatística. Para a gente começar, vamos pensar em umas perguntas bem sérias, umas questões que valem muito. Como é que a gente sabe se um airbag realmente funciona? Ou como uma empresa farmacêutica consegue provar que um remédio novo é seguro e eficaz? Isso não é achismo, né? São questões de vida ou morte que precisam de evidência, de prova. É exatamente aí que a estatística entra. E olha, essa ideia não é de agora. Dá uma olhada nessa citação do H.G. Wells lá de 1903, mais de um século atrás. Ele já imaginava que entender estatística ia ser uma habilidade essencial, tão básica quanto saber ler e escrever. Uma previsão assim, impressionante de tão certeira, não acha? Ok, então se a estatística responde a perguntas tão cruciais, o que ela é, afinal? Vamos definir de vez essa disciplina que dá pra gente as ferramentas para investigar o mundo de um jeito bem estruturado. Bom, aqui está a definição mais formal. A estatística é a ciência que lida com dados. Mas calma, não é só sobre um monte de números. É um processo completo, que vai desde o comecinho, lá na coleta, até a parte que eu acho mais legal. Tirar conclusões e fazer previsões com base no que foi encontrado. E esse processo todo tem um método, sabe? É quase uma receita de bolo. Primeiro, planejamento, pensar em tudo. Depois, coletar os dados do jeito certo. Aí vem o processamento, a organização da casa. E, por fim, as duas etapas mais famosas, a análise e a interpretação dos resultados. É um caminho bem lógico, do início ao fim. Agora, daqui a coisa começa a ficar bem interessante. A estatística, na verdade, se divide em duas grandes áreas. A gente pode imaginar que elas são como o kit de ferramentas de um detetive, sabe? Essencial para lidar com as evidências e resolver o mistério. E olha elas aí, lado a lado. De um lado, à esquerda, a gente tem a estatística descritiva. A missão dela é juntar, organizar e descrever os dados. Basicamente, reunir todas as pistas que estão na cena do crime. Do outro lado, à direita, está a estatística inferencial. É ela que pega essas pistas e as analisa para desvendar o mistério e chegar a uma conclusão. Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. A estatística descritiva, ela se preocupa em resumir os dados que a gente tem na mão. Ela responde à pergunta, o que aconteceu aqui, com esses dados que eu coletei. Já a estatística inferencial, essa dá um passo gigantesco. Ela usa esses dados para fazer suposições, ou melhor, inferências sobre um grupo muito, mas muito maior. Ela quer responder à pergunta, tá, e daí? O que isso significa para o resto do mundo? E essa ideia de usar um grupo pequeno para entender um grupo enorme é um dos conceitos mais poderosos da estatística. É o que a gente chama de o grande salto, ir da amostra para toda a população. Esse diagrama aqui pode até parecer meio complicado à primeira vista, mas na verdade ele é o nosso mapa do tesouro. Ele mostra direitinho como esse tal de grande salto funciona na prática. Vamos passar por ele juntos para ver a mágica acontecer. Tudo sempre começa com a população, que é o universo inteiro que a gente quer estudar. Pensa, por exemplo, em todos os diabéticos do Brasil. É gente demais. Estudar todo mundo seria impossível, né? Por isso, a gente seleciona um grupo menor, mas que represente bem todo mundo. A amostra. Beleza, com a amostra na mão, a gente aplica a estatística descritiva para entender o que está acontecendo dentro daquele grupo específico. A gente calcula médias, vê como os dados se distribuem. Basicamente, a gente tira uma fotografia bem detalhada daquela amostra. E aqui vem um pulo do gato. O verdadeiro poder da coisa toda, a inferência estatística. É nesse ponto que a gente usa o que aprendeu com, sei lá, algumas centenas de pessoas para fazer uma afirmação sobre milhões. E com um nível de confiança que a gente consegue até calcular. É como provar um pedacinho de um bolo e saber com uma certeza bem alta qual é o sabor do bolo inteiro. E aí, pronto, o ciclo se fecha. A gente pega uma partezinha do mundo, analisa ela em detalhes e, usando a inferência, consegue projetar esse conhecimento de volta para o mundo todo. É um processo super elegante e incrivelmente poderoso para a gente conseguir gerar conhecimento a partir da incerteza. Bom, tudo isso é muito legal na teoria, né? Mas é na prática que a gente vê o impacto de verdade. Vamos ver como esse ciclo todo pode literalmente salvar vidas. Quero que conheçam a bioestatística. Ela é o campo que aplica todos esses métodos estatísticos de forma rigorosa para responder às perguntas mais críticas na área da saúde. É aqui que os dados se transformam em bem-estar. E o que ela faz exatamente? Bom,
A bioestatística permite, por exemplo, analisar a amostra de um estudo e concluir quais hábitos aumentam o risco de doenças cardíacas na população inteira. É ela que valida se um remédio novo é seguro e funciona mesmo, antes que ele chegue em milhões de pessoas. É uma aplicação direta daquele grande salto que a gente acabou de ver. Então, o que fica bem claro é que o pensamento estatístico não é um bicho de 7 cabeças, não é algo só para cientistas de jaleco, é uma habilidade, quase um superpoder, que permite que a gente navegue melhor pela incerteza, tome decisões mais inteligentes e, no fim das contas, veja o mundo de um jeito muito mais nítido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Que partes do mundo, do trabalho ou até mesmo da curiosidade de cada um poderiam ser mais bem compreendidas se a gente usasse dados? A estatística nos dá as ferramentas. As perguntas? Bom, as perguntas vêm da gente.